Shalom, abençoada! Você é abençoada sim! Glória a Deus pela sua vida. O Senhor tem te dado livramentos e tem te abençoado. Receba as bênçãos do Senhor. Só o fato de você estar aí ouvindo a palavra de Deus já é uma bênção. E continue firme e forte em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui no capítulo 17 do livro de 2 Reis. A gente vai já começar essa leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente orar, pedir direção ao Senhor sobre essa palavra. Vamos lá? Querido e poderoso Deus, obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, pelo presente que o Senhor tem nos dado, que é a nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada, Deus, porque nós temos ainda que com dificuldades conseguido vencer, Pai. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Queremos te agradecer e declarar, Pai, que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Que ainda que o inimigo venha com trapaças, com armadilha, o Senhor é conosco e o Senhor nos basta. O Senhor conosco, nós somos maioria. Obrigada, Deus, por todas as coisas. Te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, discernimento espiritual, que possamos ter entendimento dessa palavra, que possamos ter revelação do alto, que possamos, Senhor, ser cheias de sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá... Peraí que eu tô colocando aqui no negócio pra ficar. Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que os precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo, mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, e como costumava fazer anualmente. E por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. E o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã, do rio Abor e na cidade dos Medos. Nessa época, os Medos e os persas, né, eles tinham uma grande força. Teve primeiro, a grande potência mundial na época era a Síria, né? Assim, o povo era muito forte, era como uma potência mundial. Hoje a gente está vendo brigas, né, pela potência mundial. A gente durante muito tempo foi os Estados Unidos e hoje vem perdendo força e estão se levantando as outras potências mundiais. Nós tivemos grandes potências mundiais. A Síria foi uma grande potência mundial. Os Medos e os Persas, a Babilônia, o Império Romano também, né? Então, assim, a gente vê isso biblicamente, essas histórias da Síria, dos Medos, dos Persas, da Babilônia, do Império Romano. E aqui a gente está vendo o reinado de Oséias. Ele foi o último rei de Israel, porque ele foi preso. Ele traiu a Síria, né? Não pagava mais tributo, foi até o Egito e o rei da Síria descobriu, mandou prender ele e ali sitiou Samaria, que era a cidade onde ficava o rei, né? E ali ele acabou pegando o povo, exilou o povo, né? Muita gente foi exilada, mandado para a Síria. O rei estava na prisão e agora a cidade meio que estava devastada, né? Então vamos ver o que acontece. Versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, sobre o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados, e em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles.
Fizeram, fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. E o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos. Obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem, e que lhes entreguei por meio dos meus servos e profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus, e rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes de Israel havia introduzido, e por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele os afligiu e os entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor, e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. Bom, aqui foi tipo um resumo, né, do que aconteceu e por que aconteceu. Deus, ele tinha avisado muitas vezes, né? Inclusive lá em Deuteronômio a gente vê sobre as bênçãos e as maldições. E a gente vê Moisés falando, depois Josué falando sobre a aliança com o Senhor, sobre não adorar outros deuses, sobre não cultuar os deuses da terra que Deus ia dar para eles, sobre justamente não fazer nada disso. E não foi o que aconteceu. Eles se inclinaram aos outros deuses, eles se inclinaram a postes ídolos, eles colocavam oferendas debaixo de árvores frondosas, eles cultuavam outros deuses e eles quebraram a aliança. E eles muitas vezes quiseram fazer isso secretamente. Só que a gente sabe que para Deus não tem secretamente. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele vê e ele sabe, ele lê os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração. Então não dá para que eu e você, a gente simplesmente, eu adoro a Deus sim, vou para a igreja, vou para a célula, mas no íntimo não deixa o pecado, não deixa o mundo, continua com a mesma vida de antes. Não dá, aquele crente Raimundo, de segunda a sábado tá no mundo, né? De domingo tá na igreja. É o crente Raimundo, um pezinho na igreja, outro pé no mundo. Não dá para ser assim, porque as consequências vêm, a palavra de Deus se cumpre. Se não vier, Deus está mentindo e Deus é fiel, Deus não mente. A palavra dele se cumpre, a gente planta e a gente colhe. Israel por longos anos plantou idolatria e é o que ela está colhendo. Agora está todo mundo exilado, sendo preso, sendo levado de sua terra, da terra que Deus deu, para uma terra estranha, para ser escravo. Então, assim, são consequências. Então, se hoje sua vida não está do jeito que você gostaria que tivesse, comece a perceber o que você fez. Porque plantou, colheu, minha irmã. Só que hoje eu e você, nós temos solução. Você percebe? Você consegue identificar onde está o problema, onde está o pecado, onde você caiu? Então, coloca diante de Deus. Pede perdão dos pecados, reconhece isso e segue uma nova vida sem cair nisso novamente. Deus promete levar os nossos pecados para o mar do esquecimento, nos dar uma nova vida. Vai ter consequência do pecado? Com certeza. Mas a gente vai ter uma nova vida, a gente vai ter uma aliança com Deus, a gente tem esperança no Senhor, a gente tem a misericórdia, o favor, o amor, a graça de Deus. E isso faz toda a diferença.
Então, nós temos hoje a oportunidade de fazer isso. Só que aqui a gente entendeu, nessa primeira parte do capítulo 17, Oséias foi o último rei de Israel, ele foi preso pelo rei da Síria, o povo de Israel foi exilado na Síria e eles estão pagando ali pelas coisas que fizeram. Vamos ainda, que ainda tem esse capítulo 17, ainda tem isso aqui, e a gente vai ler para entender um pouco mais sobre isso, tá bom? A reprovação de Samaria, o repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfavaim e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar a viver ali, para ensinar as exigências do Deus de Israel. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os babilônios fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibais, e o Tartaque e os serfavitas queimaram seus filhos em sacrifícios a Adramaleque e a Maneleque, deuses de Serfavaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também... Eles adoravam o Senhor, mas também prestavam culto a seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhe ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder, com braço forte, a quem vocês adorarão diante dele. Vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem ao Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. E até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Misericórdia. Bom, aqui acabou o capítulo 17, a gente viu sobre o último rei de Israel, que foi Oséias, que foi preso pelo rei da Síria, como Israel foi castigada e levada para o Egito, né, e como teve o repovoamento de Samaria. Você sabe que o rei de Judá, ele convidou, né, os remanescentes de Samaria, né, de Israel, para morar lá, e muitos não quiseram, desdenharam, outros foram para lá, e outras tribos, muitas tribos foram para lá, para Judá, para morar em Judá, né? E outros ficaram. E aí o rei da Síria, você viu que teve leões selvagens que começou a matar o povo ali de Samaria. E o que aconteceu? O rei da Síria mandou o sacerdote, que era de Israel, para ensinar o que eles tinham que fazer para adorar o Senhor. Ele ensinou, mas muitos não seguiram, né? E você lembra da rixa que tem entre os judeus e samaritanos? Começou aqui. Porque os samaritanos, que foi repovoado de vários povos, não seguiam as coisas do Senhor. Então, assim, não adoravam o Senhor. Enquanto os israelitas, os judeus, amavam o Senhor. Então, foi aqui que começou aquela rixa que a gente vê lá no Novo Testamento, a conversa que Jesus teve com uma samaritana, que foi a conversa mais longa da Bíblia. E a samaritana diz assim: como pode tu que és judeu, falar comigo? E aí Jesus puxou aquela conversa e foi conversando para ter a salvação da samaritana e de toda a cidade de Samaria, né? Mas essa rixa que a gente vê lá no Novo Testamento começou exatamente aqui, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos adoravam a deuses, né? E aqui o povo de Israel amava o Senhor.